Bom, começando aqui mais um vídeo, onde o tema da vez vai ser fisiologia, mais especificamente falando sobre o capítulo 26 do Gaiton, 12ª edição, que fala sobre a formação da urina pelos rins, mais especificamente ainda falando sobre a filtração glomerular. Então, antes de a gente começar a falar da fisiologia de tal assunto, a gente sempre tem que ter algum tipo de noção da anatomia daquilo que vai ser falado. Como nesse caso aqui, a gente vai falar sobre a formação da urina, essa formação da urina ela vai ser feita onde? Nos nossos rins. Então a gente tem que saber pelo menos um pouco sobre a anatomia desses rins. Então, os rins, eles são um órgão par, ou seja, nós temos dois rins no nosso corpo, eles vão fazer parte do nosso sistema urinário. Qual é o nosso sistema urinário? São aqui os 2 rins, os 2 uréteres e a nossa bexiga, além, é claro, da a uretra. Bom, os rins eles vão estar situados retroperitonealmente, ou seja, atrás do peritônio, na parede abdominal posterior, sendo o rim direito localizado 1 a 2 centímetros abaixo do esquerdo. Aí você me pergunta, por que esse rim direito vai estar um pouco abaixo? Por causa da presença do fígado. Nosso fígado, por ele estar localizado no nosso lado direito, ele acaba fazendo com que o rim direito seja fique um pouco mais abaixo. E aqui a gente vai ter o nosso rim propriamente dito, onde, falando bem por cima aqui sobre a anatomia dele, a gente vai falar um pouco mais especificamente mais para frente, porém, nosso rim ele vai ter aqui o córtex, que seria a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna do nosso rim. Dentro dessa medula, a gente vai ter algumas estruturas que a gente chama de pirâmides renais. Ou seja, a gente tem o córtex, que é a parte mais externa, e a parte mais interna vai ser a nossa medula renal. E dentro dessa medula renal vai ter essas estruturas que são chamadas de pirâmides renais. O nosso rim vai ter em torno de 10 a 12 pirâmides. E é nesse córtex e nessas pirâmides onde vai acontecer o processo de formação da urina que a gente vai ver ao longo de toda essa aula. Vai acontecer todos os processos de formação da urina aqui na região do córtex e da medula. Essa urina vai se encaminhar a esses cálices menores aqui. Esses cálices menores eles vão se unir formando um cálice maior, que vai posteriormente formar a nossa pelve renal, que já vai se converter em uretra e assim vai passar para a bexiga, uretra e eliminar a nossa urina. Então, antes de nós partirmos aqui para a anatomia mais profunda, mais detalhada do nosso rim, a gente tem que ver aqui bem por cima quais são as funções renais. Então, as funções renais são basicamente eliminar produtos indesejáveis, que é a função principal da nossa urina, eliminar produtos como ureia, creatinina, ácido úrico. Vai ter a função de regular o nosso balanço da água e dos eletrólitos, controle da pressão arterial, que inclusive tem aula aqui sobre, se eu não me engano, é o capítulo 19 do Guyton, secreção, metabolismo e excreção hormonal e a gliconeogênese. Bom, começando aqui a falar agora sobre a nossa vascularização do nosso rim. E você me pergunta, por que a gente tem que falar especificamente assim da vascularização do rim? Essa vascularização ela vai ser muito importante e no sentido de, como a gente sabe que o rim é onde vai formar a nossa urina, como já foi falado antes, ela é onde vai ser eliminado os produtos de descarte do nosso corpo, aqueles produtos indesejáveis. E por onde é que esses produtos eles vão vir? Assim como todos os nutrientes, coisas boas, coisas ruins, tudo que vai para determinada parte do nosso corpo, ela tem que vir através do nosso sangue. Por isso, a irrigação do rim é tão importante, porque é dentro do sangue que vai vir todos os produtos, tanto os desejáveis quanto os indesejáveis que vão servir de descarte. Então, aqui tem o desenho do nosso rim e a irrigação inicial do nosso rim vai começar a partir da nossa artéria renal, que vai ser uma rama direta da nossa aorta abdominal. E aqui, um pouco mais no início da nossa artéria renal, vai surgir uma rama que ela vai ser levada aqui para cima um pouco, que é chamada nossa rama da glândula suprarrenal. E
Aqui, a artéria renal, ela vai se estender até o interior do nosso rim, onde ela vai se ramificar nessas artérias aqui um pouco maiores, que se chamam artérias segmentares. Essas artérias segmentares são todas essas aqui um pouco maiores. Essa e essa. Então, essas artérias segmentares, elas vão se ramificar ainda mais e dar origem a essas artérias chamadas de artérias interlobares. Aí você me pergunta, por que desse nome artéria interlobar? Porque ela vai estar localizada entre os lóbulos. E o que são os nossos lóbulos? São as pirâmides da nossa medula renal. Porque lembrando, o nosso rim ele vai ser dividido em duas partes, que é o córtex, que é a parte mais externa, e a nossa medula, que é a parte interna, que é composta pelas pirâmides renais. Então, vai vir a nossa artéria renal que vai sair diretamente da aorta abdominal. Essa artéria renal, ela vai se ramificar em artérias segmentares e essas artérias segmentares vão se ramificar nas artérias interlobares. Agora aqui, vamos imaginar que eu dei um zoom na nossa pirâmide renal. Então, vai ter aqui, desenhado de uma forma bem simples para poder ser mais fácil de entender. Vamos supor que isso aqui é a nossa artéria renal. Nossa artéria renal, ela veio e deu lugar às nossas artérias segmentares. Essas artérias segmentares, elas foram aqui e deram lugar a nossas artérias interlobares, que são as que estão ao redor da nossa pirâmide. Então, quando essas artérias interlobares que estão entre os lóbulos, elas vão fazer uma ponte para se comunicarem do outro lado. Essa ponte aqui que comunica as artérias interlobares uma com a outra, a gente chama ela de artéria arquial. E após isso, essa nossa artéria arquial, que tem esse nome justamente porque ela forma um arco, ela vai dar lugar a umas artérias que a gente vai chamar artérias interlobulares. Que essas artérias aqui, que são ramas da artéria arquial, são numerosíssimas, são milhares de ramas que a gente vai ter dentro do nosso rim. E essas artérias interlobulares, elas vão dar algumas arteríolas que a gente vai chamar de arteríolas aferentes. São pequenas arteríolas que vai sair de cada uma dessas artérias interlobulares. E a nossa artéria arquial, além de dar essas ramas interlobulares, ela vai dar outra rama também que a gente conhece como artéria vasorreta, que é a artéria que vai ter como função irrigar a nossa pirâmide propriamente dita. Então, ok, agora a gente já conhece a nossa irrigação do nosso rim. Então vamos imaginar o seguinte: como eu já citei anteriormente, o nosso sangue, ele é que vai transportar esses produtos, tanto úteis quanto inúteis para o nosso corpo. Então, todas as substâncias que elas vão ser úteis para o nosso corpo vão estar no sangue. E as substâncias que a gente quer descartar, ou seja, quer descartar pela urina, também vão estar presentes no nosso sangue. Então, essas substâncias elas têm que sair do sangue de alguma forma para serem filtradas. Então, vai acontecer um processo bem interessante, onde as nossas artérias, essas arteríolas aferentes, elas vão fazer uma espécie de amaranhado. Vão ter as nossas várias, milhares de arteríolas aferentes, que elas vão se amaranhar e vão formar uma estrutura que a gente conhece como glomérulo.
Esse glomérolo é justamente isso, o amaranhado das nossas arteríolas aferentes. O processo que a gente conhece normalmente quando a gente está estudando anatomia, qual é? É o processo que a artéria vira arteríola, que vira capilar, que vira vênula, que vira veia. Porém, aqui o sistema vai ser um pouco diferente. A gente vai ter a artéria, que vai virar arteríola, que vai virar capilar, mas nesse caso aqui vai acontecer esse amaranhado capilar e vai virar arteríola novamente. Então vai entrar aqui arteríola aferente e vai sair arteríola eferente. Essa arteríola eferente que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, beleza. A gente já sabe que as nossas arteríolas vão virar o amaranhado capilar, que é o glomérulo. Mas agora, por que ela vira esse glomérulo? Ela vira esse glomérulo para poder inserir o sangue nessa estrutura aqui, que é o famoso néfron. Aí você me pergunta, o que é o néfron? O néfron é basicamente a unidade funcional do nosso rim. É o tipo de célula que vai fazer todo o processo da filtração, da reabsorção e da excreção. Então, a gente tem cerca de 800 mil a 1 milhão de néfrons no nosso corpo. Então, esse néfron aqui, que como a gente vê, ele está localizado, cada um deles está localizado em uma parte entre a. Alguns vão estar localizados mais no córtex, outros mais na medula, porém, vão estar normalmente sempre mais ou menos aqui no meio de cada um, no meio termo. E como eu já disse aqui, a gente vai ter cerca de 800 mil até 1 milhão de néfrons. Então são muitos coisinhas desses aqui que a gente tem no nosso rim. Então, vamos lá. O sangue ele vai sair do glomérulo aqui e ele vai passar por todo esse processo aqui para poder ser excretado na forma de urina. Então, o princípio total da nossa aula aqui é entender o que acontece nesse processo aqui dentro desse néfron. Então, vamos lá. Antes de começar a falar especificamente desse processo, vamos ver aqui alguns fatos sobre o néfron. Que, como eu já disse, tem entre 800 mil a 1 milhão de néfrons no nosso rim. Isso vai mudar um pouco de acordo com a literatura que a gente serve como base, porém no Guyton é esses os valores que ele aponta, 800 mil até 1 milhão. E após os 40 anos de idade, vai se perder 10% dos néfrons a cada 10 anos. Ou seja, se eu tenho 1 milhão de néfrons, aí eu cheguei nos meus 40 com 1 milhão. Aos meus 50, 10 anos depois, eu vou perder 10%. Ou seja, vou perder 100 mil se eu tinha 1 milhão. E assim vai sucessivamente. Depois aos 60 perde mais 10%, aos 70 perde mais 10% e assim vai. E é claro, como eu já tinha dito, os néfrons são responsáveis pela filtração do sangue e pela formação da urina. Ou seja, os néfrons, como eu já disse, são as unidades funcionais do nosso rim. É ele que faz o nosso rim funcionar. Ok, então nós já sabemos que esse sangue que vem do nosso glomérulo, ele tem que ser filtrado. E a estrutura onde vai ocorrer essa filtração é o nosso néfron. Então a gente tem que saber que esse néfron, ele vai ser dividido em algumas partes. Eu desenhei aqui o néfron de uma forma bem fácil, eu creio que de se entender, onde a gente vai ver cada parte dessa estrutura. Então, essa primeira parte aqui, que a gente vê meio como se fosse um C inverso, a gente vai chamar ela aqui de cápsula de Bowman. Passando então da cápsula de Bowman, a gente vai ter essa estrutura aqui que a gente chama de túbulo contorcido proximal. Passamos aqui pelo túbulo contorcido proximal, então a gente vai chegar nessa parte mais fininha, que a gente chama de alça de Henle, onde essa alça de Henle ela vai se dividir em algumas partes. Primeiramente, a gente vai ter aqui a alça de Henle descendente fina. Passando então dessa alça de Henle descendente fina,
Passando, a gente vai ter aqui a alça de Rayleigh ascendente, aqui era descendente, aqui vai ser alça de Rayleigh ascendente, porque está indo para cima, fina também. E por último, nessa parte um pouco mais aqui acima, a gente vai ter a alça de Rayleigh ascendente grossa. Então aqui, alça de Rayleigh descendente fina, a gente fala que ela é descendente nesse caso, porque o filtrado ele está vindo por aqui e ele tem que seguir esse percurso para chegar por último nessa parte daqui que são os ductos coletores. Então, a urina, nesse caso aqui que não é urina, é apenas o filtrado glomerular, ele está seguindo nessa direção aqui, está descendo, aí quando chega na alça de Rayleigh ascendente, ele está subindo, e aqui também é ascendente, ele está nesse sentido aqui de subida. Então a gente tem alça de Rayleigh descendente, porque está descendo, fina, alça de Rayleigh ascendente, porque está subindo, fina também, e aqui alça de Rayleigh ascendente, grossa. Passando então aqui a parte da alça de Rayleigh, aqui a gente vai ter uma partezinha do nosso néfron bem curiosa que a gente conhece como a mácula densa. Essa mácula densa ela vai estar bem próxima aqui da cápsula de Bowman, no nosso corpúsculo renal. E mais ou menos entrelaçando essa mácula densa, a gente vai ter os nossos capilares, arteríolas, tanto aferentes quanto eferentes. Então, aqui é a mácula densa. Mácula densa. Aqui está a nossa cápsula de Bowman, onde nesse espacinho aqui vai estar o nosso emaranhado capilar. E em contato aqui com a mácula densa vão estar saindo as arteríolas aferentes e eferentes. Onde, dentro dessa mácula densa e em contato aqui com as arteríolas, a gente vai ter um aparelhozinho bem curioso que se chama aparelho justaglomerular, que ele tem um papel importantíssimo no controle da nossa pressão arterial. Passando então da mácula densa, a gente vai ter aqui um pouco mais acima o nosso túbulo contorcido, dessa vez distal, porque aqui no início do nosso néfron a gente tinha o túbulo contorcido proximal. Aqui vai ser o túbulo contorcido distal. Ok, então, passando agora pelo túbulo contorcido distal, a nossa urina ela chega meio que no final do nosso néfron, onde a gente vai ter aqui os ductos coletores. Então, um pouco aqui acima a gente teria o nosso ducto coletor cortical. Ele tem esse nome de ducto coletor cortical porque ele está mais localizado na parte do nosso córtex renal. Já aqui um pouco mais no meio do néfron, assim, a gente vai ter o ducto coletor medular, que tem esse nome justamente por ele ser o ducto coletor que está localizado mais na parte da nossa medula renal. E por último, mas já quase finalizando o nosso néfron, a gente vai ter o ducto coletor propriamente dito. E esse ducto coletor é finalmente o final do nosso néfron. E tudo que sai daqui dele nada mais é que a nossa urina. Então, eu quero agora aqui fazer um recapitulado de todas as partes do nosso néfron. Aqui nós temos o nosso emaranhado capilar, que ele vai estar rodeado pela nossa cápsula de Bowman. E essa cápsula de Bowman, ela vai fazer a primeira parte da transformação da urina, que é fazer a primeira filtração. Então, nesse momento aqui, eu respondo
a questão principal da nossa aula, que está no título, inclusive, que seria: o que é o nosso filtrado glomerular? Filtrado glomerular nada mais é do que tudo aquilo que está passando do nosso emaranhado capilar para a cápsula de Bowman. Por quê? Aqui nós temos o nosso emaranhado capilar e ao redor dele a gente vai ter um espacinho assim, que é conhecido como espaço de Bowman. E é nesse espaço de Bowman onde o sangue ele vai ser passado para dentro da cápsula de Bowman, onde algumas substâncias vão ser filtradas e outras não. Então, saiu o sangue do nosso emaranhado capilar, passou para a nossa cápsula de Bowman, ele vai se redirecionar aqui para o nosso túbulo contorcido proximal, onde no túbulo contorcido proximal é no local onde vai acontecer vários processos como da reabsorção. Passamos pelo túbulo contorcido proximal, temos a alça de Henle, que ela tem suas divisões: alça de Henle descendente fina, alça de Henle ascendente fina e alça de Henle ascendente grossa. Passamos pela alça de Henle, temos aqui a mácula densa. A mácula densa é essa que vai ter um grande papel no controle da nossa pressão arterial. Passamos pela mácula densa, agora estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso néfron. Túbulo contorcido distal. Aqui tinha o proximal e aqui tem o distal. Então, a urina vai se encaminhando e vai agora chegar nos ductos coletores, que é o ducto coletor cortical, que se localiza mais na parte do córtex, e o ducto coletor medular, que se localiza mais na parte da medula. E por último, a urina acaba desembocando no ducto coletor propriamente dito, onde tudo que sai aqui é a urina. Então, vamos lá de novo. O que é o nosso filtrado glomerular? Filtrado glomerular são todas aquelas substâncias que vão passar do nosso emaranhado capilar para dentro da nossa cápsula de Bowman. Então, o filtrado glomerular é tudo que está aqui presente na cápsula de Bowman. Ok. Então agora, a gente já conhece a nossa estrutura do nosso néfron e já conhecemos o que é o filtrado glomerular. Aí você me pergunta, é somente o filtrado que acontece dentro do néfron? Não. Dentro do nosso néfron ainda vão existir outros processos que vão ser feitos com essas substâncias que passaram do emaranhado para a cápsula de Bowman. Ainda dentro do nosso néfron vão acontecer dois processos ainda, além do filtrado glomerular, que a gente conhece como reabsorção e secreção. Então, a nossa urina, propriamente dita, aquilo que sai do nosso ducto coletor, a gente faz essa formulazinha aqui, que é a urina igual ao filtrado glomerular menos a reabsorção mais a secreção. Então, já sabemos que vai acontecer outros processos para o nosso néfron, porém, isso fica para a próxima aula. Então, essa aqui foi a parte 1 da nossa aula sobre o capítulo 26 do Guytons, 12ª edição. Se você gostou, só deixar o like aqui embaixo, recomendá-lo para alguém e assistir a parte 2. Até a próxima!